Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16. Eu falo aqui em nome da bancada do PSB, em nome dos meus colegas vereadores Ed Carlos e Alberto Meneguzzi, trazendo à casa e à sociedade uma palavra de preocupação. Acho que nós vivemos um momento grave, em que pese nós tenhamos aí apenas 60 dias de governo, não se esperou sequer os 100 dias tradicionais, do ponto de vista de se fazer uma avaliação dos primeiros dias de governo, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente não pode menosprezar a gravidade das coisas que estão acontecendo e especialmente o ato de renúncia anunciado, né? Não é um ato de renúncia formal ainda, mas anunciado, né? Para o dia 31 de março, coincidentemente, o dia do golpe militar, né? Eu acho que o vice-prefeito fez de caso pensado para não ser no dia 1º de abril, né? Nesse sentido, eu trago a preocupação a esta casa, e especialmente a uma Câmara praticamente com 50% de renovação, de que nos vários anos legislativos que eu tive a oportunidade de passar nessa casa em razão dos mandatos que ocupei, eu acho que nós não vivemos um momento de tão grave responsabilidade desta casa. Esta casa, na medida em que os atos vão acontecendo, e eu tenho dito desde o início que a característica principal do prefeito gestor é a geração de conflitos, né? Um conflito atrás do outro, né? Ele não saiu do palanque, ele permanece naquela sua visão marqueteira, né? Veja-se o caso abordado pelo vereador Rodrigo da gravação, constrangendo um médico que, coincidentemente, vereador Rodrigo, era diretor na antiga secretaria, né? Coincidentemente, exercia cargo de confiança, escolhido a dedo, né? Escolhido a dedo para quem eu vou ligar para fazer essa admoestação pública, né? Não divulgou o nome do médico, mas uma atitude, no mínimo, irresponsável, né? Eu acho que o tempo vai dizer das consequências, né, desse ato. As próprias associações médicas, Conselho Regional de Medicina já estão tomando as medidas que entendem cabíveis, mas eu chamo a atenção, vereador Adiló, para a responsabilidade dessa casa neste momento. Eu, a questão de 15 dias, recebi um presidente de uma entidade importantíssima da cidade, e ele me dizia o seguinte, Frisso, já chegamos à conclusão, numa reunião de diretoria, que a interlocução da sociedade caxiense com o poder executivo municipal não existe. Não tem como existir e, portanto, a Câmara passa a cumprir esse papel. E, aliás, a vida tem demonstrado que a Câmara passou a cumprir esse papel, né? Nós estamos sendo aqui quase que diariamente atropelados, né, por assuntos, né? Assuntos que nos impedem, inclusive, de nos dedicarmos, né, em que pese o olhômetro lá do Jornal Pioneiro, né, impede nos dedicarmos à tarefa legislativa. Na realidade, nós estamos atuando como bombeiros aqui, né, na maior parte do tempo, né, tentando apagar incêndios, né, conflitos, e o conflito com o vice-prefeito era iminente, era visto, né? O vice-prefeito andava que nem um zumbi aqui pela prefeitura e pela Câmara, né? Tentava se credenciar para assumir algumas questões, e todo mundo sabia, porque conversando pessoalmente com ele, ele manifestava, ele disse publicamente que não tem mágoa, mas é só saber. Ele chegava a dizer o seguinte, mas eu não tenho sequer um lugar para estacionar meu carro na prefeitura, né? Não tenho sequer um lugar para estacionar meu carro. Me nomearam uma estagiária que não fui eu que escolhi, né? Quando a gente tem o comparativo do ex-vice-prefeito, que tinha toda uma estrutura à disposição,
mesmo que fosse só para cuidar do trem, mas tinha uma estrutura. Né? Tinha uma estrutura, né? Mas pelo menos substituiu o prefeito em várias oportunidades. E agora eu vejo com preocupação, se consumado esse ato da renúncia no dia 31, às 23h59, nós teremos um prefeito que tudo indica, como eu acompanhei em outros tempos, pegando aqui os vereadores mais antigos, o episódio onde o prefeito Mansueto tinha uma animosidade muito grande com o seu vice, Clóvis Drago, né? O prefeito simplesmente não tirava férias. Porque, pela lei orgânica, acima de 5 dias, ou tirar férias, assume o vice-prefeito. Portanto, tinha animosidade que o vice não assumiria. Eu imagino agora o prefeito tirando férias e assumindo o presidente da Câmara, que normalmente é da bancada de oposição. Não que o presidente da Câmara vá ser irresponsável assumindo a prefeitura e querer mudar as diretrizes do que acontece lá, não. O prefeito institucionalmente cumpriria, o presidente da Câmara cumpriria a sua tarefa, eu imagino. Mas, pelo conhecimento que temos da forma como o prefeito gestor é desconfiado e não confia em ninguém, nós teremos um prefeito que vai chegar provavelmente ao final dos 4 anos, se conseguir chegar ao final dos 4 anos, né? Porque as questões vão se acumulando, vereador Adiló. Eu vejo, por exemplo, o fato de não ter sido reajustada a tarifa nesses 60 dias. Nós temos lá, com a Visate, um contrato perfeito e acabado. Né? Isso vai se acumular um passivo, que alguém vai responder por esse passivo. Né? Alguém vai responder. Né? O município, obviamente, mas o prefeito também vai ter responsabilidades. Então, a minha pergunta é se esse prefeito vai conseguir fechar os 4 anos de mandato. Né? A pergunta, eu acho que está colocada hoje para a sociedade caxiense, que hoje tem uma parcela grandiosa da cidade, que aplaude os atos demagógicos, populistas, né? Executados pelo prefeito, marqueteiro, né? Nos condena, às vezes até uma boa parcela, os vereadores estão tentando atrapalhar, o prefeito está tentando governar, fazer coisas boas para a cidade, mas, acima de tudo, acho que essa casa tem que chamar a razão. Né? A razão, o prefeito eleito, que está tocando a cidade dessa forma, conflituosa, como se ainda estivesse em campanha, né? No sentido de que corre um risco a cidade, não ele, né? Que a irresponsabilidade dele coloca em risco a cidade, não ele pessoalmente, provavelmente. Mas isso nos traz uma responsabilidade ainda maior daquela que efetivamente nós temos constitucionalmente. Né? Constitucionalmente, essa casa, me parece que está, diferentemente de outras legislaturas que eu participei, com responsabilidades acima das suas tarefas institucionais. Então, nesse sentido, eu vejo com preocupação, muita preocupação, né? As coisas acontecendo, as coisas nos atropelando, né? E veja-se a situação. Não é que não houve tentativa do vice-prefeito de buscar um diálogo com o prefeito eleito. Durante a campanha mesmo, a gente já percebia que o vice-prefeito tinha sido isolado. Se eu me recordo, deve ter falado uma oportunidade, eu acho, durante toda a campanha, né? Porque ninguém conhecia o vice-prefeito. Né? Agora, durante esses 60 dias, ele, na medida em que entendia a importância do cargo que exercia, tentou ser útil ao governo, se colocando à disposição para ajudar na questão da segurança. Foi escanteado. Se tentou se colocar à disposição para tocar a questão da Maesa, né? O dia que fizeram a visita à Maesa não foi nem avisado. Né? Não foi nem avisado. Né? Então, essas questões todas, vereador Adiló, eu sei que você tem declaração de líder logo em seguida, então me permita concluir
em nome, então, da nossa bancada, expondo aqui a nossa preocupação com o momento grave que a cidade vive do ponto de vista institucional, porque, efetivamente, nós estamos com conflitos acima, inclusive, da capacidade de mediação desse prefeito, né? E ele se tornou, na minha opinião também, prisioneiro do seu discurso, está cada vez mais se tornando prisioneiro do seu discurso. De forma inconcebível, não se abrir ao diálogo com as entidades, com as representações das diversas entidades e assim por diante. Nós teremos mais tempo, vereador Felipe Gremermar, nosso presidente, até gostaria de conversar, de parabenizar o Jornal Pioneiro pelo tal de olhômetro, mas sugerir algumas mudanças, né? Porque senão aqui vai ser um Deus nos acuda, né? Quem apresenta mais indicação, quem apresenta mais projeto inconstitucional, e assim por diante. Eu acho que essa não é a forma correta de se medir o trabalho do vereador, embora seja uma delas, mas ao mesmo tempo que volto ao assunto, então, em outra oportunidade, para falar sobre essa iniciativa interessante do Jornal Pioneiro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado.